Agora, na quinta parte, a gente vai tratar sobre as manifestações espirituais que estão acontecendo na igreja. Eu acho o seguinte, são chamados de ventos do Espírito. Ventos do Espírito. O nosso Deus, Ele sempre faz coisas criativas. E sempre é um mover de Deus no meio da igreja. Digamos, quando uma pessoa faz sempre a mesma coisa, vira uma mesmice. Se o culto for todo dia aquilo, você vai deixar de ser culto, vai ser missa. Entende? Então Deus, através do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, Ele disse que Ele iria para o Pai, mas nos enviaria o Espírito Santo. Ele tem feito a diferença no meio da igreja, para não deixar que haja uma mesmice na igreja. Sempre Deus tem soprado um vento do Espírito. Eu conheço pastores que oram e aparecem dentro de ouro. É uma manifestação do poder de Deus. Agora, tanto é real que aparece realmente ouro, dentro de ouro nas pessoas. As pessoas aparece realmente ouro nas mãos de pessoas. E eu acho interessante, é uma manifestação do poder de Deus. Nós não podemos dizer como que Deus vai se manifestar. Quanto a esses acontecimentos de alguém emagrecer, de cair de dente de ouro, de ficar preso na parede, como eu já ouvi falar. Olha aqui, 1 João 4,1 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado na terra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É que algumas igrejas pentecostais, elas tornaram-se igrejas pentecostais tradicionais, e as neopentecostais são pentecostais renovadas. Se a pessoa está edificada na rocha que é Jesus Cristo, e ela viver, ela ser tocada, né, com alguns movimentos, né, que não estão descritos na Bíblia, mas se ela está firmada na rocha que é Jesus, e se o Espírito Santo está verdadeiramente ali, amém. Agora o problema é a pessoa ir nesses movimentos e se envolver com esses movimentos sem estar firmado na rocha. Porque vai chegar um momento que o problema vai se agravar e ela vai procurar um sustentáculo e não vai achar. Porque esses modismos não sustentam ninguém de pé. Quem sustenta o homem de pé é a palavra de Deus. Eu compreendo que essas pessoas buscam uma identificação de poder. Eu consigo receber ouro nas mãos, pó de ouro nas mãos, então eu estou numa sintonia com esse poder. Eu preciso disso para mostrar que eu tenho o meu valor, que eu sou alguém ligado a esse ser espiritual. Só bastava o pastor levantar as mãos, se tivesse alguém possesso, olhasse para ele, o mal manifestava, o poder de Deus manifestava na igreja, pessoas curadas instantaneamente. Então era um sobrenatural de Deus. Passou. Depois as igrejas foram sendo edificadas, esse vento passou. Aí de repente, Deus deu um outro avivamento na igreja. Veio a chamada cirurgia divina, que muitos chamam de maca. Houve época da gente estar fazendo a reunião e só soprar. Parecia ola em ginásio de futebol. Multidão se converteu nessa época. Depois, o vento passou.
Houve a época de alguns pastores, não todos, receberem dons de milagres criativos. Como milagres criativos? Dentes, obturação de dentes, vamos chamar de dentes de ouro, né? Fazer com que pessoas com problemas de bico de papagaio, né? A perna crescer. Vi muito disso, mas o vento passou. Já orei muito para pessoas serem anestesiadas, caírem no sono profundo, como Adão, mas o vento passou. Então eu chamo isso de ventos do Espírito. O problema está o seguinte: o vento ele passa, e tem pessoas que querem colocar isso como doutrina da igreja. Então, dente de ouro veio e foi aquele alvoroço, passou. O arrebatamento no Espírito veio, depois passou, pelo menos na mídia. Acontece ainda esporadicamente. E tudo que é modismo passará, mas não cessarão, porque eles continuarão até que o Senhor venha buscar a igreja. Por exemplo, vem um pregador ou um pastor ou alguém que Deus usa nessa área, está aqui na região. Então terminou o trabalho dele, já está em outra região. E as pessoas dessa região pensam que acabou aquilo, mas não acabou. Aquela pessoa já está em outros lugares, né, fazendo a mesma coisa que fez em outra hora aqui, nesta região. Então, se em determinado momento alguém houve uma manifestação do Espírito Santo e a pessoa não conteve as suas pernas e ela cedeu o seu corpo e ficou ali, né, deitada no chão por uma ação do Espírito, isso depois começou a ser feito assim, né? Agora eu vou tocar aqui em você e você vai cair no Espírito. Eu particularmente, eu penso assim, toda manifestação do Espírito, ela tem que ter um fim proveitoso. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Então, biblicamente falando, esses sinais chamados extraordinários nunca foram divulgados, estimulados, desenvolvidos, nem no ministério de Jesus. Os apóstolos, em grande avivamento, coisas extraordinárias aconteciam naquele tempo, depois foi se escasseando na história. Deus não desaprendeu. Deus é o mesmo e opera milagres hoje. E em determinados avivamentos acontecem coisas extraordinárias realmente. Mas o grande sinal é uma vida transformada. Porque eu acho que se você tem um filho, você vai ver que pela manhã o comportamento dele é um que necessita que você haja de tal forma. À tarde ele tem um outro comportamento e que você tem que agir de outra forma. Assim eu vejo Deus com o povo dele na terra, né? De acordo com a sua necessidade, o Senhor opera como quer. Principalmente quem dá a liberdade ao Espírito, né? Aquele que dá liberdade para o Espírito Santo fazer o que ele quiser, a cada dia existe, né, novidades. Vejo fundamental a manifestação dos dons espirituais, mas hoje virou como se fosse um show. Se alguém vai para tal igreja que tem dons espirituais, as pessoas não vão atrás de Cristo, vão atrás dos dons. E muitas vezes aquela pessoa ali, Deus usa poderosamente, mas muitos estão usando Deus. Muitos estão falando coisa de si próprio. E muitas ovelhinhas estão sendo feridas, se desviando por causa disso, porque estão fiadas em quê? Nos dons. Né? Não estão fiados naquele que dá os dons, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós vemos a necessidade de algumas pessoas de quererem muito esse sobrenatural, normalmente são pessoas emocionalmente carentes, são pessoas que desejam uma prova. Eu preciso de uma prova.
Mas, por exemplo, existem pessoas que estão numa igreja e você está ministrando e na unção de Deus, você toca sobre aquela pessoa, a grande glória de Deus, o grande Shekinah de Deus, o grande poder de Deus é derramado sobre aquela pessoa e ela não se contém em pé e cai. Mas ali do lado tem alguém que viu cair e disse assim, olha, eu vou cair também para ser abençoado, porque se eu não cair, não vai acontecer nada. E vai um monte de gente se jogando. Isso cabe ao líder, ao ministro, orientar de que forma isso procede. A psicologia de massa até explica isso muito bem. As pessoas se emocionam com facilidade diante de quando a multidão está emocionada, certo? Então, se você está numa multidão que está sensível a alguma manifestação espiritual, a tendência é que você também fique sensível, porque isso é próprio do ser humano a imitar e querer participar do que a grande massa está participando, certo? Então, por esse fato, né, por essa capacidade que o ser humano tem de imitar aos outros naquilo que ele gosta, que ele está achando bonito e quer participar, né, então ele se torna sensível e também se joga no chão, cai, entendeu? Para poder dizer que está participando de um movimento. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele disse, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. E automaticamente, aquele monte iria até o mar. Então isso é fé. Então muitas vezes a fé acontece. Eu já vi coisas sobrenaturais no mover do Espírito de Deus. Eu já vi manifestações sobrenaturais e que realmente são coisas que você diz assim, não, isso aí é poder de Deus. Existem coisas que eu confesso que particularmente eu acho que é mais modismo, né? Mais modismo. São situações que o nome do Senhor não é glorificado em nada, são coisas que só o nome do pregador que é exaltado. Aí você tem a igreja da maca, você tem a igreja do pano branco, você tem essa coisa toda que virou piada. Então eu acho que tem que haver um respeito quanto ao vento do Espírito. Há um vento do Espírito. Estamos aguardando novos ventos do Espírito e eu creio neles. Agora, não usaremos isso como doutrina da igreja. Eu acho que se fosse uma coisa apenas passageiro, esta pessoa não estaria até hoje firmada na presença do Senhor, muito melhor que estava antes. Como a minha sogra também. A minha sogra hoje ela é bem mais crente do que antes. Por quê? Porque ela viu o milagre acontecer na vida dela. Então aquilo que não é milagre, aquilo que é apenas superficial, ele não permanece. Isso é uma coisa que permanece, melhora a vida espiritual do homem. Eu não vejo isso como uma chuva que passou. A palavra de Deus diz em Marcos 16, 17, os sinais seguirão os que crerem. E hoje nós temos aqui caçadores de profecia. Bora para a igreja de não sei quem, que lá Deus usa fulano e fala. Vamos para a igreja de não sei quem, porque lá ele ora e cai na maca. Totalmente contra. Você vê, eu acho lícito também você ir para um culto onde existe alguém que Deus está usando na cura. Tem pessoas que falam, a igreja moderna está correndo atrás de profeta. É claro, se é a boca do profeta que Deus está usando para falar. O povo que ouve Deus falar. O povo, pastor fulano de tal, quando vai para a igreja lota. Quando não tem atração, não vai ninguém. Pô, não vai ninguém por quê? Infelizmente a pessoa que está ali não está tendo aquela preocupação de se encher de Deus, como um pastorzão famoso lá que Deus levantou, se encheu de Deus e está conseguindo atrair multidões para ouvir a palavra de Deus. Agora, o que eu acho errado é esse comércio. Tipo, vamos na igreja de fulano de tal, que lá cai, e cai na maca. Eu não tenho maca aqui. Aqui é um santuário de adoração do Senhor. Quando as pessoas caem na unção, cai no chão, alguém segura. Mas a igreja da maca, eu já ouvi falar, não sei quem é, né? Não sei nem o nome do pastor, de pastora, de quem é. Mas aqui em Salvador tem a igreja da maca. O que é que a gente encontra ali em Atos dos Apóstolos? A gente encontra uma igreja recebendo um poder que é manifesto através de dons, e os dons precisam
Eles precisam ser uma coisa visível na igreja do Senhor, porque eu entendo que quando alguém fala línguas ou profetiza e que faz isso realmente movido pelo Espírito de Deus, esse alguém está declarando que Jesus é verdadeiro, que Jesus prometeu e é fiel e cumpre, e cumpriu com aquilo que ele prometeu. Sabe o que é que eu posso comparar isso? Você já passou na Piedade ou nas praças de Salvador e você viu aqueles caras que ficam com aquelas enguias, com aqueles negócios de remédio de tiracalo, aqueles artistas de circo andantes? Não junta gente, não? Junta um monte de gente. Então, assim é uma porta, uma garagem, qualquer lugar que você tenha e que tenha alguém fazendo um show ali. De derrubar, de levitar, de jogar fumaça, eu não sei. Então, eu não chamo isso de igreja. Eu chamo isso de uma tendência hoje a que pessoas entrem e qual é o final disso? Contribuam? Mas se é espetáculo, por que acontece o fato de fato? Né? Se fosse apenas um espetáculo, a coisa não era tão visível, as pessoas não viam acontecer. O espetáculo é uma coisa tramada ou fingida, não sei, é uma coisa forçada. Ele ora e Deus dá dente de ouro. Eu não vou trazer pregador para orar e Deus dá dente de ouro, porque eu tenho pessoas aqui com problema de casamento, pessoas sofrendo opressões, depressões, doenças. Eu vou ficar preocupado com um pregador que vai orar para botar dente de ouro? Se o meu Deus em Ageu 2:8 diz, dele é a prata e dele é o ouro, eu vou trazer o irmão fulano de tal, porque ele ora e alguém emagrece? A experiência espiritual das pessoas, né, não garante a salvação. Exemplo. Esse exemplo realmente vai esclarecer uma série de coisas. Saul, quando estava com raiva de Davi e procurou Davi para matar, então ele estava no coração com o propósito de matar Davi. Ele foi até o local onde estava Samuel com uma série de pessoas profetizando. E ele também profetizou. Saul também profetizou. Certo? Mas esse fato de ele ter profetizado, Deus o utilizou. Certo? E ele profetizou. Esse fato de ele ter profetizado juntamente com os demais profetas que naquele momento estavam. Primeiro, não eliminou a raiva que está no coração de Saul. Segundo, o castigo que estava preparado para ele não foi suspenso. Deus desceu a mão sobre Saul e ele realmente não foi liberto, nem da sua raiva e nem tampouco encontrou graça diante de Deus. Entendeu? Então o fato, olha bem isso, o fato das pessoas falarem língua, assoprarem, cair na maca, nenhuma dessas modas e dessas expressões espirituais garante o mais importante, que é a salvação.